Fim de casamento, fim de namoro, fim de uma parceria de muito tempo ou de pouco tempo, não importa. Como lidar com o término de uma relação? Vamos conversar sobre isso? Agora, rodou. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Eu resolvi trazer esse assunto hoje porque foi me apresentado por vocês no Instagram, se eu não me engano há 2 semanas, e como a gente já está falando de relacionamento, eu achei bastante oportuno continuar tocando nesse tema para ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, né? Possivelmente você já se envolveu com alguém na sua vida, talvez já tenha se casado, namorado, nem que seja um tico-tico no fubá, um negocinho aqui, negocinho ali. Eu acho que todo mundo já se envolveu com alguém, pelo menos uma vez na vida, né? E é natural que esse envolvimento termine. Se você já se envolveu, você já passou, com certeza, por algum término. Então eu acho interessante a gente trazer essa reflexão para ajudar você que de repente esteja passando por isso a lidar melhor com essa fase de término. Que é a primeira coisa, gente, vai doer. Né? É uma coisa que eu já tenho que deixar clara aqui. Vai doer. É uma sensação de perda, é um luto que você tem após o rompimento de uma relação. Afinal de contas, foi uma história, uma parceria, sabe-se lá de quanto tempo. Ainda que sejam semanas, meses, não importa, né? O que importa é a intensidade daquela relação, daquele envolvimento. E quando aquela relação se rompe, quando as pessoas seguem seu caminho, por mais que seja de uma forma respeitosa, quando é de uma forma dolorosa é pior ainda, né? De sofrimento, de briga, de traição. São tantos motivos que envolvem o fim de uma relação, né? Mas não importam quais sejam esses motivos, vai doer em qualquer situação. Então, se você está passando por uma situação de perda, né, de um relacionamento, está enfrentando um luto pós-término, eu quero que você entenda uma coisa, vai doer. Eu não estou aqui para te passar uma receitinha e dizer assim, olha, faça isso, siga essas 3 orientações e você vai parar de sofrer, de sentir saudade do seu ex-namorado ou da sua ex-namorada, esposa, marido, enfim. Não, gente. O autoconhecimento, a verdadeira espiritualidade não vem tirar a sua dor. Ela vem ajudar você a lidar com a sua dor. Ela vem ajudar você nos processos que envolvem o sofrimento, porque, querendo ou não, o sofrimento faz parte das nossas vivências humanas, né? Faz parte da nossa vida. Infelizmente não tem como evitar todo o sofrimento, né? E o autoconhecimento é justamente a ferramenta que ensina você a lidar com as suas dores, ensina você a lidar com as suas fraquezas. Está aqui justamente para ser uma âncora, uma ferramenta, um instrumento de auxílio, né, de autoajuda, principalmente nesses momentos difíceis, né? Então, vai doer assim, vai sofrer, você vai chorar, você vai ter saudade, você vai escutar aquela música fossa por um tempo, você foi muito apaixonado, né? Então, entenda que é um processo doloroso sim, tá? E a gente vai conversar aqui justamente para que esse processo doloroso não seja tão longo, ou pelo menos para que esse processo doloroso te ensine alguma coisa. A gente já deu aqui a primeira dica aqui que vai sofrer, não adianta, é um processo de perda, é um luto, precisa ser vivenciado, precisa ser respeitado. Tá, e a outra dica que eu quero dar aqui, uma outra orientação, nem é dica, que eu não gosto muito de dividir dica. Outra orientação para a gente lidar com o problema. Compreender que você não, isso eu já falei até na live, né? Você não estava apaixonado por aquela pessoa, amando aquela pessoa. Você estava envolvido era com a história que você criou com aquela pessoa. Ah, Vinícius, é um erro criar uma história com uma pessoa? Não, criatura. Como é que você vai se relacionar com alguém? Como é que você vai namorar com uma pessoa se você não criar uma história com ela? Agora, você precisa entender que o que você vivenciou com aquela pessoa, você não vivenciou com a pessoa inteira, só com partes dela. Por isso a gente fala, você não amou a pessoa, você amou a história que viveu com
alguns lados daquela pessoa ou com alguma versão daquela pessoa, porque você pode encontrar aquele seu ex-namorado, aquela sua ex-namorada 10 anos depois e nem reconhecer, falar assim, nossa, você não parece aquela pessoa, porque depois de 10 anos ele já é uma nova versão dele, então você se apaixonou por aquela versão. Compreender que nós amamos a história que inventamos ou que criamos juntos, né, que aconteceu, que foi vivenciada, ajuda a você superar aquele fim, ajuda a você resgatar o sentimento. Porque se você pensa, eu sou apaixonado por você, eu amo você, amei você, você pode achar que o seu amor, o seu sentimento depende daquela pessoa. E quanto mais você associa o sentimento à pessoa, mais difícil fica se desprender daquela história. Mas quando você associa o sentimento à história em si, obviamente aquela pessoa fez parte da história, né? Mas quando você associa o sentimento muito mais à história do que à pessoa, fica mais fácil você se desgarrar, porque você entende que a história acabou, né? A história com aquela pessoa acabou. Aquela pessoa continua viva, o seu sentimento de bem-querer, de amor, de afeto pode continuar vivo por aquela pessoa, não tem que acabar, porque acabou o namoro, tá? Mas você entende que o seu envolvimento maior foi com aquela história que você criou, com aquela pessoa. Acabou a história, fica mais fácil resgatar o sentimento, porque ele não está mais 100% condicionado a uma outra pessoa. Um outro ponto aqui. Aceitar que tudo tem início, meio e fim. A gente, infelizmente, cresceu numa sociedade que ensina o tal do para sempre, né? Claro, gente, ninguém começa uma história para terminar, ninguém começa um namoro para terminar, ninguém casa para se divorciar, né? Mas a gente precisa ter em mente de que esse para sempre é uma ilusão. Não existe no real. As coisas têm início, meio e fim. E por causa das promessas que a gente faz, das juras de amor que a gente faz, né, de toda aquela coisa que a gente põe, dos nossos condicionamentos na relação, fica bastante difícil aceitar o término, aceitar aquilo quando acaba. Então, quanto menos a gente pinta essa coisa do para sempre, né, vamos nos amar para sempre, vamos nos querer para sempre, por isso que eu falo, né, entenda que você se apaixona pela história. Porque se aquela pessoa, de repente, se transforma numa outra versão dela, que não combina com a versão que está na sua história, você não vai gostar mais. Então, você gosta da versão da sua história, né? E entendendo que tudo tem princípio, meio e fim, por mais que você sofra, porque compreender que tem princípio, meio e fim não vai fazer você deixar de sofrer, mas vai fazer com que você aceite mais facilmente o fim daquilo. E preste muita atenção nas promessas que você faz para uma pessoa quando você está envolvida com ela. Quanto mais promessas, mais condicionamentos, mais expectativas são criadas, né? E mais a ideia do para sempre também é criado. Então, outro ponto, entenda que o desfecho, que o final acontece, ele é real e na maioria das vezes ele é inevitável. Quanto mais fácil você aceitar o fim das coisas, que as coisas acabam, então você já vai entrar numa relação sabendo que aquilo pode acabar a qualquer momento. Quanto menos a ideia do para sempre você nutrir, mais fácil fica para você seguir adiante quando aquela história terminar. Então, sabe, chega de ilusão. Não fica pegando ilusão de que nós vamos nos amar para sempre, que nós somos alma gêmea, que esse é outro papo, né, que acontece muito. Nós somos feitos um para o outro. Esse encontro é das estrelas, tá? Tudo que a gente fica nutrindo na cabeça, aí de repente vem a realidade, né, e joga um balde de água fria e mostra pra gente que aquela pessoa não era alma gêmea porcaria nenhuma. Aí o nosso mundo acaba. Porque você não está terminando com um namorado, com uma namorada. Você está terminando com a sua alma gêmea, cara. Você está terminando com aquele seu amor cósmico. Você está terminando com aquela pessoa por quem você jurou amor eterno em Atlântida, em Lemúria, e você está aqui para encontrar essa pessoa, para resgatar esse amor perdido pelas inundações de Lemúria. Gente, vamos diminuir essas ilusões, tá? Ainda que seja
ainda que tenha sido uma coisa que você vivenciou lá atrás, que importância tem agora? Importância tem o que você está vivendo agora. Então, quanto menos historinhas ilusórias, quanto menos ideia de para sempre, de que somos isso, somos aquilo outro, mais fácil fica superar quando acaba. Um outro ponto que eu acho extremamente importante e é bem complexo, que está presente na maioria dos términos das relações, é autuar o outro, é buscar culpados e responsáveis. Enquanto a pessoa fica lá assim, se doendo, né? Ah, não, e acabou porque você fez isso, acabou porque você não fez aquilo. Ainda que tenha feito, né? Ainda que tenha te botado um chifre, ainda que tenha te sacaneado, ainda que tenha feito o diabo a quatro com você. Buscar responsáveis, buscar culpados, apenas faz com que você crie ressentimento, mágoa, alimente ódio daquela pessoa. E quanto mais você joga a culpa do término da relação no que a pessoa fez, ou na outra pessoa, na não atitude da outra pessoa, mais difícil fica se desgarrar. Porque você nutre a ideia de que se ela não tivesse feito aquilo, vocês estariam juntos e felizes até hoje. Ou se ela tivesse feito aquilo, vocês também estariam juntos e felizes no castelinho cor-de-rosa. Então, gente, a outra pessoa fez com você o que ela conseguia fazer. Cada um dá o que tem, faz o que pode, age do jeito que sabe, do jeito que consegue. E outra coisa, enquanto você busca culpado, você tira de você a responsabilidade por criar a sua própria realidade. Depois você vem com o papinho de querer criar uma relação fabulosa, de que criar prosperidade, uma carreira financeira bacana, ou até um outro relacionamento que dê certo. Como que você vai criar se você não aceita que você é responsável pelos seus fracassos? Se você acha que é o outro que é culpado, ou porque é a atitude do outro, porque é a não atitude do outro, você está tirando de você a responsabilidade pelo que está acontecendo. Quando você tira de você a responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo, você também tira o poder de se curar daquilo, de transformar aquilo, de transmutar aquilo, e também se tira o poder de construir uma nova história. Gente, te chifrou? Paciência, dói. Dói, é difícil? É. Mas ficar chamando o outro de canalha, de cafajeste, de sem vergonha, porque você, ajuda em quê? Me fala. Então, se você quer se livrar, superar a dor de uma relação, ok, foi chifrada, sinta a dor do chifre, sinta a dor, porque dói, traição machuca, gente. Mas procura entender que, em última instância, você é quem criou isso tudo. Se você passou uma situação onde você foi traído, você tem parte da responsabilidade, você não é inocente. Porque só é traído quem se trai. Em algum nível do seu ser, você já estava se traindo. Então, trazer a responsabilidade de volta para você é também, como eu falei, se dar o poder de resolver aquilo. Esquece o outro. Ah, porque se ele esquece, ele não fez, ele não agiu, ele não foi, ele não quis, ele não pensou, ele não priorizou. Esse é ele, do jeito que ele é, do jeito que ele sabe ser, do jeito que ele escolhe ser. Do mesmo modo você é como você é, do jeito que você escolhe, do jeito que você sabe ser, com o que você sabe fazer. Não é mais fácil aceitar isso, entender que o outro é o outro e que eu sou eu? Essa culpa, esse ódio, esse ressentimento não me deixa ir para frente, não me deixa dar um passo em direção à minha cura. Então entenda, isso aconteceu, aconteceu. O outro é responsável? Também é responsável. Mas eu não vou ficar procurando culpado, apontando o dedo, ficar me enchendo de ódio, de revolta, porque isso só vai me manter preso numa história, num sentimento que já não existe mais. Então perdoe o outro pelo que quer que ele tenha feito. Ah, Vinícius, mas não foi com você, você não sabe o quanto doeu. Eu imagino, mas se eu estou dizendo para você perdoar, eu estou tentando te ajudar a sair dessa dor. Você acha que se revoltar, fazer macumba, perseguir, ficar... Isso vai te ajudar em quê?
Perdoar parece que é uma coisa de fraqueza, né? Quando a gente está no orgulho ferido. Eu vou perdoar, ou seja, eu vou aceitar como se eu estivesse concordando com aquilo. Não. Quando eu estou perdoando, eu não estou concordando com a cagada que o outro fez. Eu só estou me dando o direito de cura. Eu só estou me dando o direito de sair daquela situação e começar a minha vida, de ser feliz. Agora, o que o outro fez, se ele fez alguma sacanagem, ele que você tenha sido responsável em parte, né, o outro também fez a parte dele. Ele vai responder com ele, na vida dele, na realidade dele. Você não precisa ficar carregando aquilo para suas próximas experiências. É por isso que as pessoas saem da merda para cair na bosta. Ela sai de um relacionamento onde ela foi chifrada e ela é traída de novo no próximo, de uma outra forma, talvez. E vai sendo traída, 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 enganada, vai só atraindo aquele tipo de relacionamento, mesmo padrão. E ela não percebe que ela não está se curando e se limpando daquela energia. Então ela passa para o próximo com aquele ressentimento, ela vai criar a mesma coisa. Quando você entender que aquilo que te acontece tem muito mais a ver com você do que com o outro, aí sim, seus problemas estarão resolvidos. Aí você vai estar pronto para perdoar. E principalmente perdoar você, que a gente também erra. Né? Talvez o seu relacionamento terminou por um erro seu. Se perdoe. Do mesmo jeito que eu estou te ensinando a aceitar o outro na limitação dele, eu estou ensinando você a se aceitar também. E a aceitação é o caminho para o menor sofrimento. Uma coisa que eu sempre vejo por aí é um conselho assim: terminou? Vai ficar com outro, vai namorar outro, vai sair na balada, vai conhecer gente nova. Nem sempre eu acho isso uma coisa legal. Por quê? Primeiro, porque se você quer resolver uma frustração de um término, de um desfecho de relacionamento, às vezes ficar com outra pessoa vai apenas te distrair da situação. E se você quer resolver, distração não é a melhor coisa para você no momento, é encarar o sentimento, né? É aceitar o processo da perda. E outra coisa também, se a gente saiu de uma situação, de uma relação muito ferido, a última coisa que eu acho que você precisa é entrar numa outra relação estando ferido. Porque se você entra numa outra relação, vai conhecer uma outra pessoa, naquele padrão vibratório de mágoa, de revolta, de tristeza, de sofrimento, o que você acha que você vai atrair? A mesma coisa, você vai entrar em ressonância com a mesma coisa, com pessoas que te façam viver a mesma coisa. Então, conhecer uma outra pessoa não é remédio para o seu sofrimento. O remédio para o seu sofrimento é autoconhecimento, humildade, aceitação, amor próprio, amizade, ficar do seu lado, se apoiar, se dar força. Pessoas não são remédio. Tá, eu quero que o Caio, por favor, coloque isso aqui na tela para mim, para você ler. Pessoas não são remédio. Relações não são remédios. São experiências, são trocas, oportunidades de trocar afeto. Não é remédio, não é cura. Cura é você com você. Tá? Aí você vai conhecer uma pessoa naquela mesma semana. Então vou sair beijando tudo que é orgulho ferido, né? Na verdade você tá magoado, você tá no maior recalque. Você vai, vou beijar todo mundo, vou passar na frente dele para mostrar que eu não tô sofrendo por ele mais. Tudo recalque, tá sofrendo, tá com orgulho ferido, tá machucado. Aí vai criar uma situação para mostrar para o outro que ela já superou. Você tá querendo enganar quem? Você está querendo convencer você, na verdade. Nem você acredita que você já superou. Porque quem já superou, de verdade, não tem a necessidade de mostrar para o outro que já superou. Porque já superou. Toda necessidade de provar algo para alguém é autoafirmação. E pode denotar muito mais a ausência daquilo que você está tentando provar do que de fato aquilo que você acha que está provando. Então ficar passando na frente de ex, beijando o outro, saindo e pegando todo mundo, isso não vai te curar, tá? Isso pode te distrair e te afundar, às vezes, mais em ressentimentos. E sai dessa, para com recalque, aceita. Entra para aceita, né? Como diz, aceita que dói menos. É muito mais fácil, às vezes, ele dá com o término de uma relação dentro de casa, na Netflix ou na Vinicius Flix, se for melhor ainda, né? Do que indo pegando todo mundo e já tentando emendar numa outra história sem se limpar daquela que acabou, sem se dar um tempo
de sofrer aquilo, se dar o tempo de sentir aquilo, porque, gente, você quer remédio? Tá? Os outros não são remédio não, mas o tempo ajuda. Dê tempo ao tempo. Entenda que tem um processo. Leva um certo tempinho até que você se reconstrua, até que você trabalhe as situações, até que você aceite, até que você recomece. Então se dê esse tempo. E se quiser ficar com alguém nesse tempinho pós-término, fique com você. Se é a sua melhor companhia nesse momento. Mas é ficar do seu lado. Não é contra você não, tá? E o outro ponto, e o último para a gente terminar, é se resgatar. Gente, como eu falei lá no início, a gente faz muitas promessas, a gente promete mundos e fundos, a gente inventa muita história, se condiciona demais aquela relação, e quando você termina assim, com 10% de você, porque os 90% ficaram com a pessoa, né? Ficaram com a história. É preciso se resgatar. Se você jurou amor eterno, resgate o seu amor eterno. Se você acreditou no para sempre, resgate o seu para sempre. Se você se deu demais para o outro, resgate o seu afeto. Resgate as suas partes que você deixou com o outro. E entregue ao outro as partes dele que ficaram com você. Esse tempo pós-término, ele é muito necessário também para que a gente recupere essas partes da gente. Tem assim que a gente fica com uma pessoa, namora muito tempo e depois não consegue mais se apaixonar por ninguém, não consegue ficar com ninguém, às vezes até a libido, até a energia sexual fica presa. Você não sente tesão por ninguém mais. Por quê? Porque o seu tesão fica com aquela pessoa. Sabe assim na hora assim do vucu-vucu, que você fala assim, eu só sinto isso com você. Ai meu Deus, nossa, como esse negócio, como essa macumba estraga o seu desejo sexual. Pelo amor de Deus, não fala mais isso, só sinto isso com você, só você me leva louco. Não faz isso, porque o prazer é seu, criança. Quem sente é você, o outro é um personagem, está ali com você atuando, compartilhando um momento de prazer legal. Isso é verdade. Agora quem está sentindo é você. Se você sentiu com o João, você sente com o Marcos, com o José, com a Maria, com a Gumercinda. Você sente com outras pessoas porque é seu. Não dê ao outro o que é seu. Compartilhe com o outro o que é seu. É bem diferente. Então resgate as suas partes. Vinícius, como é que faz isso? Está lá no podcast de desapego, tá? Usa a energia do seu bicho. Usa a força da sua bioenergética, sua inteligência anímica para tirar aquilo que você pôs lá, e para entregar o que puser em você, porque às vezes a nhaca do outro também te agarra e não te deixa mais. Devolve, vai lá no podcast de relacionamento, escuta lá o que o teacher fala, faz o exercício, tá? E se resgate e se recupere, traga de volta as suas partes, porque pelo amor de Deus, o que é seu tem que ficar com você, o que é do outro, deixa lá na mão do outro, deixa que ele se resolva com as coisas dele e você se resolva com as suas. Então, essas orientações aqui são muito importantes. Se você levar a sério, com certeza vão te ajudar bastante, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para quem você quiser nas suas redes sociais. E aqui abaixo está link de Magia da Transformação, loja virtual, blog, Instagram, Facebook e tudo mais que você quiser saber sobre o nosso trabalho, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Luz e bênção. Tchau, tchau.